Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Juízes. Irmãos, mais um recado. Amanhã, às 20 horas, que é às 8 horas que nós falamos, vai ter o ensaio do coral. E a Andréia mandou dar o recado, que é para estar as tias, as crianças, pessoas que participam e aquelas que querem participar. Amanhã, às 20 horas, aqui, terá o ensaio. Amém, irmãos? Amém, igreja? Juízes capítulo 6. Retorno dos nossos irmãos do encontro, já já eles estão aí. Eu sei que tem muita gente da família que vai presenciar o poder de Deus. Não tem coisa melhor que o poder de Deus ser visto e ser testemunhado. Essas pessoas voltarão de lá, não da mesma maneira que eles foram na sexta-feira. Você viu esta pessoa na sexta-feira, mas hoje você vai ver ela totalmente transformada para a glória de Deus, irmãos. Juízes capítulo 6, o verso 36, encerraremos o verso 40, o tema da mensagem é Gideão e o velo de lã. Diz assim a palavra do nosso Deus: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. E você dá um glória a Deus por isso? Inclina a sua cabeça, fecha os seus olhos, oremos. Senhor, a tua palavra vai ser liberada, a tua palavra vai ser verbalizada. Pai, me ajuda a orientar, meu Pai, a tua igreja sobre a tua palavra. Me ajuda a transmitir de uma maneira mais simples, para que todos possam compreender. Pai, que a presença do Senhor neste lugar continue tomando este ambiente. Angústia, aflição, dores de cabeça, pessoas que entraram por esta porta, meu Pai, preocupada, outras, meu Pai, que estão sentindo um peso nos ombros. Oh Deus, tudo que é contra esta palavra, eu repreendo nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E eu convido o Senhor, o meu amigo e amado Espírito Santo, para me auxiliar acerca do que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Irmãos, amada igreja de Jesus Cristo, jovens, adolescentes, pessoas maduras na fé e com experiências na vida. Nesse pouco tempo que eu tenho aqui, eu vou tentar ser bem prático com vocês. Eu não vou discorrer aqui a literatura, o contexto de toda a história acerca desta passagem, porque eu não teria tempo, como nós temos tempo de 50 a 45 minutos para ministrar uma palavra. Mas deixa eu ser direto com vocês, porque esse livro de Juízes capítulo 6, está acontecendo uma guerra. E por que essa guerra se levantou? Porque Israel, eles tinham transgredido a vontade do Senhor e as leis e os preceitos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele entrega Israel nas mãos do inimigo. E quando Deus entrega Israel na mão dos inimigos, eles passaram 7 anos debaixo de um jugo de servidão e debaixo de uma prisão.
E percebendo isso, você tem que entender, dentro do verso 1, a ordem permissiva de Deus, porque todo aquele que planta também vai colher. E percebendo isso, irmãos, Deus, Ele permite algumas coisas acontecer. Não é que Deus faz, é que Deus permite. Porque todo ato que eu tenho, ele gera consequência. E naquela época, toda atitude que Israel fazia, que era contra as leis de Deus, gerava uma consequência. E a consequência que geravam era a prisão. As pessoas ficavam debaixo de um jugo de prisão. Possa ser que eu estou pregando para alguém que está aqui, que diante da vida que tem levado, fora dos princípios de Deus, fora das leis de Deus, fora da vontade de Deus, você entrou debaixo de um jugo de servidão. Hilton, mas o que é um jugo de servidão? Eu me lembro. O Jonathan contando aqui, a gente traz a memória. Mas eu me lembro, eu não vivia os preceitos do Senhor antes de chegar a esse lugar. Eu não vivia a vontade do Senhor antes de chegar nesse lugar. Tudo na minha vida era quebra de princípio. E percebendo isso, Deus permitiu eu entrar debaixo de um jugo. E qual é o jugo que eu entrei? Vício, bebida, prostituição, casamento não dava certo, tudo dava errado, tentava colocar debaixo do tapete, mas só que não tem como esconder o que precisa ser resolvido, não tem como ocultar o que precisa de uma mudança. Então possa ser que eu estou pregando para alguém que está aqui, que tem passado por essa situação, e eu profetizo na sua vida, irmãos. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei qual é o peso que você entrou neste lugar, o jugo de servidão que o inimigo tem colocado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela, sobre a sua vida ou sobre você. Eu profetizo Deus mudando a tua história nessa noite, irmão. Então Israel passava por essa situação, e entendendo isso, toda a opressão trouxe um caos. Israel começou a se refugiar. E olha para mim, o refúgio de Israel é que me chama a atenção e me assusta. Israel começou a se esconder em caverna. Israel começou a se esconder dentro de cova. E Israel começou a se esconder em meio às fortificações. Trazendo na aplicação do texto, a palavra cova, dentro de uma opressão. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, de prisão, a palavra cova, ela traz um significado de projetos na nossa vida que estão enterrados. Olha para mim. Às vezes eu estou pregando para alguém assim, que tem tanto projeto na mão, mas não consegue trazer à existência esse projeto. Tudo na sua vida está enterrado. Dom está enterrado. Projeto de trabalho cotidiano está enterrado. Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui, e esses irmãos que vão voltar do encontro, que quando mudou-se a história deles, quantas coisas que estavam enterrado, e esses irmãos tirou da cova e começou a colocar em prática da vida. Pessoas que nunca imaginaria que ia ser um profissional na vida. Pessoas com dons que nunca imaginou que ia usar os dons a favor do reino de Deus. Sabe o que é isso? Nós estávamos com os nossos projetos dentro da opressão, enterrado em covas. Mas quando Jesus chegou, Ele sendo o autor da vida, já era para você ter dado um glória. Ele sendo o autor da vida, aquilo que está morto, Ele tira da cova e começa a dar vida, irmão. Então, eles se esconderam em cova. E o que me assusta, não bastando isso, eles se escondem em cova. E o texto diz, e ainda entram para dentro de caverna. Sabe o que é isso? Quando nós estamos debaixo de um jugo de servidão, do inimigo, de vício, e eu citei aqui para você, uma das coisas que acontece também, pessoas ficam paradas no tempo. A vida da pessoa não anda. O tempo anda, mas ela não anda. Ela está sempre do mesmo jeito, sempre com as mesmas atitudes, sempre com os mesmos falatórios, sempre nos mesmos lugares. Você já percebeu que antes de você vir para cá, você passa pela sua rua, tem homens que passam 24 horas nos bares? Ele trabalhou o dia inteiro, mas aonde é o lugar que ele vai? Você já viu? Chegou sexta-feira, as pessoas têm um ponto crucial que ela não deixa de ir. Para onde que é? Para a balada. Ela trabalha a semana inteira. O falatório dela é, eu vou para a balada sexta-feira. Ai, Jesus. Sextou. Aí você fala, mas sextou por quê? Hoje eu vou beber todas. Mas por quê? A vida dessa pessoa está parada no tempo. Não anda.
E eu não estou dizendo que essa pessoa não tem qualificações para romper em Deus. Mas só que o jugo de servidão faz ela ficar parada no tempo da vida. Passa-se 20, 30, 40 anos, a pessoa está do mesmo. Eu conheço amigos meus, irmãos, que já vai se fazer 20 anos prostrado que eu estou aos pés da cruz. E eu vejo alguns estão do mesmo, com as mesmas falas, com os mesmos costumes. Mas eu profetizo aqui nessa noite. Levanta a tua mão, irmão, vai, me ajuda. Levanta a tua mão, eu profetizo aqui nessa noite. Eu não sei se é alguém da tua família, eu não sei se é alguém que está aqui, eu não sei se é alguém que veio a convite para ver alguém, amigos que vão vir do encontro. Eu profetizo nessa noite que toda paralisia no tempo acaba hoje na tua vida. Aplaude ao Senhor. E entendendo isso, se eles se escondem em cova, se escondem em caverna, eles vão para a fortificação, porque a opressão leva pessoas a não ir adiante e avançar. E percebendo isso, a palavra fortificação se chama defensiva. Ah, irmãos, olha para mim, olha nos meus olhos, isso daqui generaliza todos nós. Há uma geração que estamos vivendo que se encontra muito na defensiva. Tudo para as pessoas hoje, eu vou parar, eu não quero isso para mim, eu não vou fazer mais, eu vou desistir, eu não vou para a igreja hoje, eu não quero saber de cultuar. Por quê? Por causa de um problema que ela está passando. E na verdade, a igreja de Jesus, ela não foi levantada para ficar na defensiva. Jesus profetizou em uma das suas palavras no Novo Testamento que as portas do inferno, ela não prevaleceria sobre não só o Hilton, mas sobre a igreja de Jesus Cristo. Porta, você já sabe disso. Porta não é uma ferramenta de avanço, é uma ferramenta de defesa. Então quem tem que estar na defensiva não é a igreja, é o inferno. A igreja tem que avançar sobre os inimigos. A igreja tem que lutar a favor da sua família. A igreja tem que se levantar em favor da sua causa. Mas sabe o que é interessante? Pessoas em meio aos julgos estão ficando na defensiva. Eu libero essa palavra de novo e levanta a tua mão. Ah, irmãos, nesta noite eu profetizo toda a opressão do diabo, toda a opressão do inimigo na tua vida, na tua casa, na tua família, que tem te levado a ficar na defensiva. Você até tem dom, tem chamado, é uma pessoa usada por Deus, mas entrou na defensiva. Hoje Deus vai te lançar ao propósito dele na sua vida. É interessante que quando Deus pega alguém para lançar, ele lança, mas ele não toma de volta para trazer para um novo caminho. É como uma flecha na mão do valente. Israel está passando por isso, porque a opressão chegou. Mas o texto é enfático, é interessante, que quando eles entram para debaixo desse jugo, a Bíblia vai dizer que nesse mesmo período em que eles estão se ocultando, em que eles estão se escondendo, não sei quem é que vai dar glória, mas irmão, olha isso, no verso 7, alguém, não é todo mundo, porque em meio a situações de opressão, tem sempre alguém que faz a diferença. Sabe o que é isso? Olha para mim, tem mãe que ora pelo filho e o filho nem sabe, tem pai que ora pelo filho e o filho nem sabe, tem filho que ora pelos pais e o pai nem sabe. Sabe o que é isso? A Bíblia diz no verso 7, quando o caos está acontecendo, nisso que eu acabei de verbalizar, o texto diz que alguém clamou ao Senhor. Está difícil, Wilton. Sabe o que Deus está dizendo? É tempo de você clamar. Deixa eu falar uma coisa para você. Clamar e orar é diferente. Orar você fala com Deus, e clamar você grita. Já chegaram, pastor? Está no caminho, então você me avisa, tá bom? Não fecha o olho não. Então perceba, irmãos, que em meio a esse caos, alguém
levantou a voz e clamou: irmã, irmão, mãe, pai, filho, não sei como que está a tua casa. Deus não vai agir se Ele não encontrar alguém lá dentro. Deus, Ele não trabalha com matéria terrena, matéria. Deus trabalha com pessoas. Vou repetir: Deus não trabalha com parede, Deus não trabalha com púlpito, Deus não trabalha com microfone, Deus não trabalha com garrafa e com copo. Deus trabalha com pessoas. Deus quer que você se levante dentro da tua casa e clame por esta pessoa que Deus quer mudar a história da vida dela. E por que o velo de lã? Termino aqui, porque o velo de lã foi um sinal de que Deus estava com Gideão. E sabe o que é interessante? Quando ele passa por esse período, que está todo mundo escondido, o texto diz que Gideão está malhando trigo no lagar. Sabe o que é isso? Lagar não é lugar de produzir trigo. Mas sabe o que Deus falou comigo? Gideão foi o único, em meio a uma sociedade que estava oprimida, ele foi o único que conseguiu guardar o que era seu e se movimentar em lugares desfavoráveis. Eu não sei qual é a região, o sentido geográfico que você está vivendo, mas existem momentos que Deus vai permitir você passar por algumas situações para ver como que você vai se comportar diante de uma situação dessa. Porque assim, eu costumo dizer, dar glória a Deus quando tem picanha na mesa é fácil. Dar glória a Deus quando as contas estão abastadas na sua vida é fácil. Dar glória a Deus quando as situações estão andando de forma que você quis, que você planejou, é fácil. Agora Deus está dizendo: a região que você está, o local que você habita, está tudo desfavorável. O que você vai fazer? Olha para mim, eu libero isso para alguém. Olha para mim, o que não te incomoda não vai incomodar Deus. Se está bom do jeito que está a tua vida, Deus não pode fazer nada. Deus só entra aonde há importunação de alguém pelo ambiente que ela está vivendo. O viciado, ele só é liberto quando ele reconhece que ele é viciado. O bêbado, ele só é liberto quando ele reconhece que ele é viciado na bebida. A pessoa que pratica a promiscuidade da prostituição, ela só é liberta quando ela reconhece: eu quero ser fiel à sua única pessoa, que é a minha família. Não existe mudança se não houver uma indignação dentro de você mesmo pela causa. Eu não sei para quem isso vai ser liberado. Deus está querendo mudar a tua realidade da tua casa. Deus está querendo mudar a realidade dos teus filhos, da tua família. Pai, não adianta você dizer: eu estou dando dinheiro para os meus filhos, eu trabalho aqui, eu dou tudo que ele quer, eu dou tudo que ela quer. Isso daí é perecível. Isso não vai trazer o céu para dentro da tua casa. Isso não vai transformar essa pessoa. Isso não vai mudar essa menina. Isso não vai mudar esse menino. Sabe o que vai mudar? Um pai de joelho, uma mãe de joelho, um irmão de joelho, orando por esta pessoa. Porque dinheiro acaba. E os filhos são assim. Acabou. E quando você não dá mais, vira a cara para você. O pai está ruim hoje, mãe. A mãe está ruim hoje, mas não é. É porque isso é perecível. Gideão, Deus, se o Senhor é comigo, termina agora. Amanhã eu vou levantar e eu vou colocar um velo de lã lá fora. Você sabe o que era um velo de lã? Era o couro da superfície da ovelha. Quem é ovelha aqui? Dá um glória. Dá um glória. Quem é ovelha aqui? Dá um glória. Eu era bode, hoje eu sou ovelha. Quem é ovelha aqui? Dá um glória. Olha para mim. A ovelha, a superfície dela era de lã. E eles raspavam aquela superfície e ela virava uma bola. Ele pega a superfície da ovelha, que era lã, e ele fala para Deus: Deus, se o Senhor é comigo e vai usar minhas mãos para livrar Israel, olha isso que ele está querendo dizer. Eu quero mudar a realidade da minha casa, eu quero mudar a realidade da minha família, porque ele já está vindo de um embate. Por quê? Gideão tinha destruído com o altar de Baal dentro da casa do pai dele. Sabe o que ele fez? No lugar que tinha altar dentro da casa dele a Baal, ele derrubou e levantou um altar ao Senhor e colocou o nome: o Senhor é paz. Sabe o que Deus está dizendo? Quer ter paz na tua casa? Quer ter paz na tua casa, irmão? Quer ter paz na tua casa, irmã?
Quer parar com aquele quebra-pau dentro da tua casa quando está bêbado, quando está falando, está gritando? Leva Jesus lá para dentro. Tem um louvor que fala assim, ó: passa lá em casa, Jesus. Sai daqui, irmão, não saia daqui com você querendo resolver a tua situação. Jesus te trouxe aqui, não foi para as pessoas do encontro. Jesus usou essa estratégia para falar com você, porque se ele falasse de outra maneira, você não viria. Sabe o que ele fez? Ele mudou a história dessa pessoa que foi para o encontro, salvou ela, levou para o encontro, convidou você, sabe para quê? Para você ouvir essa palavra que ele está dizendo: eu quero mudar a tua casa. E aí resume, ele levantou de manhã, o velo de lã estava ensopado, ele torceu o velo e encheu uma taça todinha de água. Ele: Deus, não se ira não, eu vou dormir de novo, amanhã não esteja a terra molhada, não esteja o velo molhado, só a terra esteja seca. Ele levantou, e o que ele falou aconteceu. 3 coisas que Deus falou comigo sobre Gideão e o velo de lã, a igreja e o velo de lã. A primeira coisa: para de querer absorver tudo. Igreja, precisamos aprender a ser uma esponja. Tem gente que está absorvendo tanta coisa que vai acabar explodindo qualquer hora. Olha o que o mundo está acontecendo aí. Pessoas estão tirando a vida, pessoas estão perdendo a cabeça. Crente também está perdendo a cabeça, está descontrolado. Por quê? Está absorvendo tudo. Por quê? É o velo de lã. A segunda coisa: Deus sempre vai extrair o melhor dele que está em você. Às vezes Deus vai te apertar, e esse aperto de Deus não é para te matar, é para extrair o melhor que ele tem na tua vida. E a terceira coisa: aprendamos a ter equilíbrio. No que? Tanto entregar como a reter. Tem pessoas que entregam bastante, mas você tem que aprender a guardar também um pouco a tua vida emocional, a tua vida espiritual. Mas também não retenha tanto, também entrega mais um pouco daquilo que Deus derramou na tua vida. Esse é o segredo de que Deus quer usar a igreja, como Ele usou Gideão. Gideão, ele mudou uma nação. E este livro, dentro dos Juízes, foi um dos maiores relatos de história que Gideão marcou, foi o dele. Por quê? Porque Gideão foi uma esponja. Ele não retia tudo, ele não absorvia tudo, ele permitia Deus espremer para extrair o melhor dele. E terceiro, se coloca de pé. Eu estou pregando para a família aqui, irmãos. Você leu aqui, falou: Deus, se o Senhor quer dar livramento a Israel por intermédio da minha mão, me dá um sinal. Olha o sinal que Deus deu. Deus falou para ele, dentro desse velo de lã, como está falando conosco: para de absorver tudo, mulher. Para de absorver tudo, homem. Para de querer absorver tudo, jovem. E o que eu faço? Tenha equilíbrio. Porque você sabe que o negócio não está bom, e você está dizendo: está tudo bom, está tudo certo. E isso daí está te matando. Você não está feliz, seu casamento não está bem, sua vida pessoal não está boa, sua vida emocional não está legal. E você está declarando e dizendo: está tudo bem. Porque nós somos ótimos em fazer uma imagem. A palavra hipócrita no grego significa ator. Nós somos bons em ser atores. Enquanto a situação não está boa, a gente está dizendo: está tudo bem. Mulher, ouça isso e eu termino aqui. No começo da minha conversão, que fez eu entender que a minha vida não estava boa, foi de uma mulher dentro de casa, que quando pisou dentro desse templo, que alguém perguntou: está tudo bem? Ela falou: não, eu preciso de ajuda. Meu casamento não está bem, meus filhos não estão bem, minha casa não está bem, minha vida emocional não está boa, eu preciso de ajuda. E eu entendo uma coisa:
Que Deus sempre colocou alguém no nosso caminho para nos ajudar. E hoje Deus quer fazer isso na tua vida. Feche os seus olhos. Eu não vou fazer aqui convite, porque nem tem tempo. Feche seus olhos. Eu creio no Espírito Santo, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus pode convencer pessoas aqui, e no término do culto essa pessoa procurar alguém da igreja, procurar um pastor, procurar uma liderança. Eu estou falando com alguém que está absorvendo muita coisa, irmão. Eu estou falando com velos de lã aqui. Cuidado, irmãos. Se você está quase explodindo, é tempo de você se esvaziar. Se você precisa ter um equilíbrio, você quer lançar, lança. Mas se você precisa reter, retenha. E se você está passando por um momento de aperto, e está difícil, é porque Deus está extraindo algo de bom que está em você, que é dele. Feche os olhos. Senhor, eu sei que eu poderia aqui, meu Deus, expressar tanta coisa que eu escrevi aqui, que eu estudei, mas dentro do limite que nos dado, Pai, eu creio no Teu poder, Pai. Eu creio que o poder do Senhor opera nessa casa, desde aquele que foi convidado pela primeira vez, como aqueles que já estão na casa. O Senhor não trouxe essa pessoa aqui em vão. Papai do céu mandou dizer algo para alguém aqui. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Eu me preocupo com você. E eu te trouxe aqui porque eu quero mudar a tua realidade. Você orou. Eu ouvi a tua oração dentro daquele banheiro. Eu ouvi o que você falou para mim. Você pediu socorro. Você batia a mão nas paredes dizendo: socorro, me ajuda. Você não grita do lado de fora, porque você se preserva por causa dos seus filhos, por causa da sua família. Mas o único lugar que eu ouço você falando comigo, e eu estou lá, é dentro daquele banheiro. Eu te ouvi, e eu quero mudar a tua realidade hoje. Levanta as tuas mãos. Levanta as mãos, igreja. Recebam a paz do Senhor. Recebam a paz do Senhor na tua casa. Recebam a paz do Senhor na tua família. E a partir de hoje, eu profetizo que a tua vida nunca mais será a mesma. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quantos aqui já foram abençoados? Digam glória a Deus. Eu quero dizer para você, queridos, que ainda tem mais. E neste momento nós vamos nos preparar para receber os nossos irmãos do encontro, amém? Vou contar até 3, quando eu falar 3, os irmãos entram, amém? Vamos lá, igreja, todo mundo junto, 1, 2, 3, já entra! Nova criatura, sou velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura, sou velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Som. Glória a Deus.
Amados, podemos nos assentar, por gentileza. Amados, vamos ouvir aqui, esta noite, a história da vida real. Amém? O que Deus faz no encontro, queridos. Eu sei que vidas aqui foram alcançadas, curadas, transformadas, e agora você vai ter a oportunidade de ouvir testemunhos maravilhosos aqui nesse lugar. Amém? Para começar, vamos dar a oportunidade para quem quer ser o Adolfo. Glória a Deus. Ué, é os dois. Os dois. Vai lá. Boa noite, irmão. Pai do Senhor. Olha, quando a gente chegou lá em sexta-feira, a gente chegou, você sabe que lá embaixo, baixo astral. Mas tá um baixo astral, que eu vou falar para vocês, viu, irmão? Mas, quando no sábado, a gente começou a melhorar. E no domingo, hoje, né? Foi uma maravilha. Uma maravilha mesmo, irmão. Sou um homem renovado. Boa noite, igreja. É a mesma coisa. Lá foi maravilhoso. Foi uma coisa incrível. Foi bom demais, demais. E que a gente se transforma mesmo. Sou uma nova mulher. Amém. Glória a Deus. Irmão. Irmãos, Deus faz obra até no Japão. Tá vendo só? Próximo. Vamos lá. Eu tô falando disso, Paz, Senhor. Então, gente, lá é tremendo de verdade. Olha, babado. Você entra de um jeito e não tem como. Não, é impossível você sair do mesmo jeito que você entrou. Não tem como. E assim, você pode sim, como uma mãe demonstra o amor pelo filho, né? E o filho consegue sentir, você consegue sentir o amor de Deus lá por você. O cuidado a todo tempo, sabe? Os detalhes, é surreal. De verdade, quem tiver a oportunidade de ir, vá. Só isso, é tremendo. Glória a Deus. Próximo. Próximo. Gustavão, vai lá, Gustavo. Paz do Senhor, igreja. Sinceramente, eu vim aqui para agradecer aos pastores, né, que têm me dado atenção. Eu estou aqui na igreja junto com meus pais desde faz 12 anos, né, esse ano, e sinceramente eu me questionava por que dizem que o encontro é tão tremendo. E de uma coisa eu sei, que depois eu era uma pessoa antes, né, na sexta-feira, e hoje eu sou uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios. É isso. Glória a Deus. O próximo. Quem que é o próximo? Próximo. Vamos lá? Vamos. Como é seu nome, querida? Jaqueline. Jaqueline. Vai lá, Jaqueline. Ai, meu Deus. Calma que a gente ficou muito tempo. Não posso falar. É segredo. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Não posso contar profundo, mas na minha parte, eu tinha um ressentimento muito antigo na minha vida, que eu realmente não conseguia ser liberta. Foi algo que me machucou muito. E ali eu entendi que não fazia parte da pessoa que eu precisava perdoar, mas sim de mim, né? Eu precisava liberar essa pessoa para eu ficar bem, para minha família ficar bem, para os meus filhos ficarem bem, para minha mãe ficar bem.
E foi tremendo, gente, realmente. É muito tremendo. Não vou contar. E, Mo, deixa eu te falar uma coisa. O próximo você vai, tá bom? Jaqueline, agora só uma perguntinha. Ah, Vamos lá. detalhe. Continua. Vou falar. Continua. Vamos lá. Eu vou casar, gente, daqui a 3 dias. Glória a Deus. Com o amor da minha vida, o preparado de Deus, meu esposo. Cadê seu amor? Pede pra ele pé, ficar de amor. pé. Fica de pé. O amor dela. Vamos conhecer. Aê! Esse foi preparado, viu, gente? É uma bênção na minha vida mesmo. Cuida de mim muito, de verdade. Jaqueline, agora conta pra nós. A TV Encontro com Deus, ela precisa saber disso. Como você se sente agora como uma nova criatura? Ai, gente, eu falo. É tremendo. É tremendo, é tremendo. É inexplicável. Eu acho que uma história, eu comecei na igreja, né? Chega a ser até meio irônico, porque quem me chamou para ir para encontro, eu chamava todos os dias para ir para a igreja. E a pessoa falava, não, isso não é para mim não. Isso não, vai você para a igreja. E eu ia, né? Então valeu a pena. E hoje a pessoa muito que me a trouxe. pena. Então Muito valeu a pena. Muito. Foi tremendo. Foi tremendo, então. Glória a Deus, igreja. Amém? Vamos lá. O próximo. Próximo, Michel. Gente, Michel, primeiramente, ó, veja bem. Você está ao vivo na TV Encontro com Deus. Você vai falar como que era antes do encontro e como você se sente como uma nova criatura. Conta pra nós, ao vivo, queremos saber. primeiramente, a boa noite, a paz do Senhor a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus, que eu fui de um jeito e eu saí totalmente de outro jeito, maravilhado, transformado pela presença do Senhor, entendeu? Deus falou comigo grandemente lá, através do meu coração, e falou que eu tinha que liberar também os perdão também, né? Muito importante. E eu saí de lá, irmãos, curado, em nome de Jesus. E eu queria pedir perdão também para minha amada também, né? Para minha esposa, né? Amor. Olha, declaração de Sei. amor. Olha, não, vai lá, ajoelha pra ela, vamos lá. Isso, vamos lá, olha, vamos lá, ó, ó, Amor. ó. Amor, queria te pedir perdão por tudo, que daqui para frente eu sou uma nova criatura. Glória a Deus, aleluias. Vai falar, é a Dinda, agora apaixonada, tanto amor que ela... Meu Deus. Gente, só para finalizar, queria agradecer os nossos líderes, Célula Ômega, Luciano, Aureni. Queria agradecer o Ronaldo, a Juliana, o Jonathan, a Amanda, o Matheus. Todo mundo. Vamos lá. Todo mundo que Toca me o incentivou barco. aí. Eu recomendo aí. Glória a Deus, vamos lá. Vai, Dinda. Ai, Jesus. Pai do Senhor, igreja. Falar para os irmãos que realmente é tremendo, tremendo mesmo. Eu fui de coração quebrantado, magoada, triste. O pastorzinho, o nosso líder, a Aureni, insistiu tanto. Eu falei, eu vou por ir, né? Já que tá enchendo meu saco, eu vou. Mas não sabia como que ia ser lá dentro. Para mim, ia ser como um culto normal. Eu na minha cabeça, né? Mas aí eu falei, eu vou. Gente, eu saí de lá totalmente outra pessoa. Glória a Deus. A velha Elidiane do passado, eu larguei ela lá, não sei nem onde ela tá. Hoje eu sou uma nova criatura.
E assim, eu achava que eu perdoando as pessoas, eu estava em paz, a pessoa estava em paz, mas não. Eu tinha que me perdoar primeiro, para mim perdoar o próximo. E Deus trabalhou fortemente na minha vida. Eu fui curada de coisas que eu nem imaginava, né, que eu podia ser curada disso. Mágoas do passado, que não vem mais ao caso, que Deus me restaurou, me deu um banho de óleo ungido, hoje eu sou uma nova pessoa. E eu queria te pedir perdão também. Porque, assim, às vezes, quem conhece a nossa história, quem acompanha a nossa história, sabe, né, o que a gente passou. O nosso casamento quase foi por água abaixo, né? O inimigo tentou. Mas pela honra e glória de Jesus, nós fomos persistentes, fomos leal um com o outro. E acima, abaixo de Deus, na nossa união, estamos aqui. Hoje vamos para o encontro, eu e você. E eu só quero te pedir perdão, te amo. Tenho muito orgulho do homem que você se tornou, do pai que você se tornou. Amados, o encontro. Glória a Deus. E uma coisa eu falo, gente, quem não foi, vai. Só vai. Ah, não tenho dinheiro. Vende bala no farol, passa rodinho, mas vai. Glória a Deus. É tremendo. Glória a Deus. O encontro também restaura relacionamentos. Amém? Que mais? Vamos lá. O seu nome? Oi, gente. Aqui quem fala é a Nova Manu. Nova Manu. Oi. Como que era a velha Manu? Conta Gente para as pessoas, rapidamente. A Nova Manu era totalmente destruída. A velha Manu, desculpa, eu tô muito nervosa, meu Deus, eu tô tremendo, gente. Então, tudo que eu vivi na vida passada, eu deixei para trás. E meus líderes me ensinaram a dar um bom testemunho. E graças a Deus, todo o mau testemunho que eu dei, eu deixei para trás. E Jesus me tornou uma nova criatura. Me mostrou que eu sou filha, que eu sou princesa. Independente dos meus problemas, eu tenho que permanecer de pé. Eu dou graças à minha mãe, ao meu pai, à minha família e a todos os irmãos que me ajudaram nessa caminhada. Meus líderes de célula, as pessoas da minha célula. Gente, é completamente surreal a presença de Deus. É surreal a presença. Som? Voltou. É surreal você viver algo inédito de Deus. Hoje é uma nova Manu? Hoje é uma nova Manu. E, gente, meu conselho é: vão para o encontro. Se encontrem verdadeiramente com Deus, porque ainda dá tempo. Deus ainda tem misericórdia dos nossos corações. E Ele quer o bom e do melhor só pra gente. Que, assim, uma das coisas que eu aprendi a repartir o que eu tive aprendizagem. E eu não quero só reter para mim, mas eu quero poder ter o privilégio de compartilhar com os meus irmãos. Porque eu sei que é algo de Deus. Glória a Deus. Saibam vocês que a Nova Manu tá de pé. Eu tô de pé para dar um bom testemunho. A Manu do passado morreu, gente, morreu. Aquela Manu não existe mais. Graças a Deus. Ei, eu tô de pé. Glória a Deus. De pé. Glória a Deus. Próximo, David. David e Tainá, diretamente da TV Encontro com Deus. Tainá, conta pra nós. Ela tá Pai nervosa, Senhor. mas porque Deus é maravilhoso. Conta pra nós, Tainá. Gente, eu queria dizer que eu fui pro encontro. Primeiro começou antes, né? Uma semana antes do pré-encontro. Eu já fiquei doente de tudo que vocês possam imaginar, porque o inimigo não queria que eu estivesse ali. Mas eu fui, não com um ressentimento, mas com uma lista enorme. Mas graças a Deus eu pude perdoar todo mundo que já me fez mal, todo ressentimento que eu tinha, tudo que me deixava presa. E perdoei todo mundo e fui perdoada também por Deus, porque a gente é perdoado quando a gente consegue perdoar.
E hoje eu sou uma nova Tainá, graças a Deus. Só acho que tudo vai melhorar agora que eu me encontrei com Deus. E é isso. Glória a Deus. Vamos lá, David. Uma esposa nova, Glória a Deus. abençoada. A paz do Conta Senhor, para irmãos. nós a sua parte. A minha parte é que eu realmente fui renovado, sou uma pessoa nova. Lá eu vi tudo que era errado na minha vida, tudo que eu já fiz de errado. E eu libertei muitos perdões, porque eu achava que não era eu que tinha que perdoar, e sim as pessoas que tinham que vir. Na verdade eu tinha que perdoar, mas as pessoas tinham que me pedir perdão, mas não. E eu peço perdão à minha esposa, da época que eu bebia, fazia muita coisa errada. Peço perdão aos meus pais, peço perdão à minha sogra, porque o demônio ele tentou destruir muita coisa na minha vida, mas não conseguiu. E o encontro ele me mostrou muitas coisas e me renovou. Hoje eu sou uma nova pessoa, glória a Deus, e estou transformado. Glória a Deus. Valeu a pena então. Vale a pena. Glória a Deus. Próximo. O nosso amigo Jonas. Vamos lá, Jonas. A TV Encontro com Deus, ela quer saber quem era o Jonas antes e quem é o Jonas hoje. Pai do Senhor. Primeiramente, eu tenho algo para falar aqui. A gente saiu da igreja do Parque do Carmo. Aí os irmãos gritavam assim: vai morrer, vai morrer. Aí eu falei: que morrer? Aí hoje eu sou uma nova criatura em nome do Senhor Jesus Cristo. Tremendo, né? Tudo que Deus fez naquele lugar. Não vou falar mais nada, porque quem está curioso vai ver. Mas todos que foram, creio que todos voltaram uma nova criatura e que as coisas velhas já passou e tudo se faz novo. Agora, Jonas, antes disso, não, olha, fala só uma coisa para nós. Você se sente renovado? Totalmente renovado. Porque você estava falando, né, da uma experiência sua no Evangelho, mas agora você teve um encontro face a face com Deus. Não é isso, mais ou menos? Totalmente renovado. Renovado. Uma nova criatura. Novo marido. Um recomeço, um novo marido. Novo pai. Graças a Deus. Ama a esposa. É que os irmãos não sabem, né? Mas eu vou contar, os irmãos. A gente foi pro encontro com o casamento praticamente acabado, né? Acho que muitos irmãos não sabem, só a nossa família mesmo sabe. E assim, o encontro foi, vamos ver o que vai acontecer, né? Foi mais ou menos isso. E agora é um novo casamento, um novo pai, Aleluias! Glória a Deus! Muito bom! Glória a Deus! É isso aí! Muito bom! Vaneide. Só da igreja na paz do Senhor. Então, gente, o meu testemunho é um pouco diferente, né? Os mais velhos já me conhecem, né? Há 18 anos atrás eu já tinha passado por um encontro, né? E eu fiquei aqui na igreja, saí da igreja em 2010 e fui para outra denominação. E lá eu me casei, construí minha família. O diabo colocou a pata dele, quis destruir. E chegou um momento que nossas vidas estavam no fundo do poço. Aconteceu coisas terríveis. E a gente olhava assim e não via mais solução. Mas eu fui para a casa do meu irmão Giva. Quem não conhece, eu sou irmã do Giva, do Jerônimo. E ali o Giva foi um instrumento de Deus para falar comigo. E me aconselhou para voltar para a igreja, porque nesse tempo eu estava afastada da igreja. E me aconselhou para voltar para a igreja. E eu falei, vou voltar sim para a igreja. E eu voltei e ele já começou a falar, o mês que vem tem encontro. Aí eu já falei para o Jonas, então vamos ir para o encontro, porque era a última carta. Eu vi assim pelos meus olhos que era a última carta. E eu pude ir para o encontro.
já sabendo muitas coisas que iam acontecer lá, mas eu recebi o renovo do Senhor naquele lugar. Outra porção, porque quando eu fui da outra vez eu era solteira e agora eu estava casada, né? Mas eu pude sentir o renovo do Senhor sobre a minha vida. Eu entrei lá, outra criatura, e hoje eu saí de lá, filha do Rei. Aleluia! Então, você que não foi no encontro ainda, gente, vá no próximo, eu acho que é em novembro que vai ter, vai no próximo, porque é coisa sobrenatural que acontece lá, é só você indo para você ter um encontro seu com Deus, amém? E o encontro é tremendo! Glória a Deus! Quer falar mais uma coisa? Ei, uma família linda que vai aumentar em breve, hein? Vamos lá, Israel e Mariane, conta pra nós aí. A paz, como igreja. Que era antes e agora. Primeiro eu quero falar que a gente veio de tão distante para participar do encontro. A princípio eu estava meio receosa porque eu não conheço ninguém, eu sou de outro ministério. Eu sou da Bola de Neve, da sede lá na Clélia. E aí, por incentivo do meu primo Tiago, que é uma bênção na minha vida, eu decidi ir para o encontro. Eu já quero chorar, tô nem falando. Mas eu acho que eu nem tenho mais lágrimas de tanto que eu chorei. E aí eu estava meio receosa porque eu não conhecia ninguém, mas eu nunca fui tão amada e abraçada em toda a minha vida. Eu tive um encontro genuíno com o Senhor e eu estou muito feliz porque o meu esposo, que é conhecedor da palavra, mas ainda não é batizado, eu tenho certeza que ele também teve um encontro, por isso eu estou muito feliz e grata a Deus e pelo meu primo, que é uma joia na nossa vida. O encontro foi o quê, amor? Incrível. Israel, amor, olha, tá vendo? Para ficar dinâmico, que eu tenho vergonha. Para ficar dinâmico, vamos fazer pergunta. Você ama essa nova esposa sua? Ela já era incrível, né? Agora, o fé em Jesus Cristo, ela tá melhor que nunca. Ela fez um comentário crucial. Ela falou, ainda não era batizado. Mas e agora o novo Israel? Já está nos meus planos. Glória a Deus! Nos meus não, de Deus. De Deus. Glória a Deus. Conta mais um pedacinho para nós também do que foi para você lá. Fica à vontade, Israel. Ali eu vi, gente, não, quem acha que é santo, tem que ir lá. Ali eu vi o quanto eu sou um pecador. E quanto eu tive que pedir perdão, não só para mim, mas para muitas pessoas que eu tenho que pedir perdão. Vou estar dando esse passo ainda. Mas agora eu sou um novo homem. Vou seguir com Deus e com a minha esposa. Glória a Deus. Então, valeu muito a pena. Sempre. Vamos. Glória a Deus. E vai se batizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos. Amém? Próximo. Como é o seu nome, querida? Daniela e Marcos. Conta pra nós como que era antes e agora. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Irmãos, eu não sou desse ministério, eu sou de outro. Eu vim domingo aqui, me senti muito abraçada. Era um sonho meu ir para o encontro com Deus. E lá é uma coisa tremenda, maravilhosa. É muito mais do que eu imaginei. Eu aconselho quem não foi ir, porque todo mundo tem que viver essa experiência. E é isso. Glória a Deus. Você, Marcos, conta para nós a sua experiência. Foi de renovação? Conta para nós. Salve, irmão, paz do Senhor. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Agradecer, irmão, pelo carinho. Vou falar para os irmãos assim que eu fui meio desanimado por enquanto, sabe? Vamos lá. Mas graças a Deus voltei renovado em nome de Jesus. E foi impactante, irmão. Deus fez grandes coisas naquele lugar. E eu queria agradecer a Deus por tudo que Deus fez em nossas vidas. É isso aí. Obrigado. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos. Amém? Agora, Deus, Ele tem um jardim. E a dona Margarida, ela quer falar para nós. Amém, dona Margarida? Diga para nós, como que foi o encontro para a senhora? Foi uma bênção. Eu só tenho que agradecer a Deus e os meus filhos, Israel, a minha nora Bianca.
pressionando tanto para ir, eu não queria. Eu falei, não vou de jeito nenhum. Aí quando eu resolvi ir, aí o inimigo pegou, me jogou no leito do hospital. Eu fiquei um dia e uma noite lá, porque o inimigo sabia. Depois que eu cheguei lá, que eu vi, eu falei, o inimigo é sujo mesmo. Ele sabia que eu ia passar por esse processo tão gostoso. Muito lindo, irmã. E falo para você que está aqui, você que nunca foi lá, vá, viu? Você vai perguntar como que é, eu não vou te falar, você tem que participar. É muito bom, muito gostoso. E a sua família? Mas a senhora ama essa família linda? Eu sou apaixonada pela minha família. Meus netos, meus filhos, minha nora. Eu só tenho que dizer para Deus, muito obrigado, Senhor. E você que não foi, vá. Você não vai se arrepender não, viu? É uma coisa mais linda do mundo. Glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é digno, amém? Amados, 71 anos antes de ir no encontro, 2 dias internadas, mesmo assim não desistiu de ir para o encontro, amém? Próximo. Pai do Senhor, irmãos. Som. Diga para nós como que foi aquela mulher de antes do encontro e agora depois do encontro. Eu vou explicar um pouquinho. Eu já tinha ido para o encontro há 7 anos atrás. Eu congregava aqui na videira e fui há 7 anos atrás. Várias situações aconteceram e eu saí da videira. E por conta que eu morava longe. Depois Deus fez um outro reboliço e eu acabei retornando para a videira. Quando eu estava antes, eu não estava casada, minha família vinha, meu marido vinha, só que nós não estávamos casados. No decorrer do tempo, eu me casei, tudo bonitinho. 3 anos atrás, 2 anos atrás mais ou menos, eu tive um grande problema com meu esposo, a gente se separamos. Nós ficamos quase 2 anos separados. Enquanto acontecia o processo, eu entrei em contato com a Bruna, que hoje era a nossa líder, e falei assim, Bruna, me ajuda em oração. E eu ia falando com ela e ela ia falando comigo. Num problema muito grande que teve na minha casa, o meu marido, ele não se abria com ninguém, ele não gostava de se abrir com ninguém. E ele entrou em contato com a Bruna e ele começou a desabafar com a Bruna. E ali eu falei assim, a Bruna vai ser a nossa líder. Deus está usando a Bruna para restaurar o meu casamento que já estava totalmente perdido. A gente já morava separado. Eu já tinha marcado o divórcio, só que não tinha acontecido. Ele também queria dar entrada no divórcio, também não aconteceu. Enfim, depois desse processo a gente voltamos a conversar. A gente morava junto e separado, porque ele morava próximo da minha casa, no mesmo corredor. Voltamos para a videira. O ano passado, no jantar de casais, em novembro, para a honra e glória do Senhor, o meu marido, ele me pediu em casamento novamente. Glória a Deus. O Senhor restaurou a minha família. E nós aqui na videira, eu sempre mandava alguém junto com a Bruna para o encontro. Toda vez que eu mandava alguém para o encontro, eu trazia a pessoa aqui para o pré-encontro. O Senhor tocava no meu coração que queria algo comigo. E eu falava, não, Senhor, se eu falar para o meu marido que eu quero ir de novo, ele vai falar, você está louca. Se eu falar para a Bruna vai falar assim, irmã, vamos orar. E realmente foi isso que aconteceu, não com o meu marido. Ele falou assim, você quer ir, então vamos orar. A Bruna oramos, enfim. Aconteceu dessa semana, eu ir para o encontro. O que não aconteceu há 7 anos atrás, aconteceu agora. Eu fui liberada de traumas que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Eu tinha traumas, eu tinha dores, não era no corpo, era na minha alma. A minha alma, de tanto sofrimento que aconteceu no meu passado, deu um bloqueio na minha mente e eu não lembrava. Esses dias, Deus colocou tudo à tona. Vamos te lavar. E realmente eu fui lavada. Pessoas que eu achava que eu tinha perdoado, eu nunca perdoei. Eu era amargurada, eu era triste, eu era uma pessoa vazia. Eu poderia estar na igreja aqui, toda vez que eu saía vazia. E hoje eu sou uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo. Hoje eu posso dizer para o meu marido que ele tem uma esposa. Hoje eu posso falar para os meus filhos de boca cheia que eles têm uma mãe. Porque eu não fui quinta-feira ou sexta-feira até 6 horas da tarde
Pode ter certeza que Deus fez novo. Ele fez novo e de novo. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Muito bom. Alguém mais? Samuca? Vem. Samuel, meu sobrinho. Paz, Lindo. igreja. Conta pra nós. Como que era o Samuquinha antes? Casadinho. Mas como que é o novo Samuel? Conta pra nós. Igreja, eu fui uma pessoa que guardei muito rancor no meu coração de muitas pessoas que fizeram mal e falaram coisa para mim. Mas pela graça de Deus eu fui curado e transformado nesse encontro. Queria agradecer primeiro a Deus, a minha esposa, a Mário, o João, a Verônica, que me incentivou muito no encontro. Para mim, eu não achava que era necessário, porque eu já vinha para a igreja. Então, para mim, eu já conhecia Deus, já entendia. Mas Deus preparou esse final de semana para tratar essa ferida que tinha em mim. E pela honra e glória do Senhor, fui curado. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Ricardo. Pai do Senhor, igreja, Deus abençoe. Vamos lá, Ricardo. Eu vou te ajudar. Como que foi para você ali ter uma experiência sobrenatural com Deus ali naquele lugar? Foi um momento muito especial. Desde sexta-feira, quando nós chegamos lá, todo mundo acanhado, sem saber o que ia acontecer, tudo assustado. Mas Deus foi tratando a noite, a madrugada, sem dormir. E Ele falando comigo, você vai mudar a partir de hoje. E a sua família, como que foi? Deus falou com você, tem uma família linda. Uma família linda. Conta para ali. nós aí, isso. Ele sabe que eles, todos, minha sogra está ali, ó, sabe que eu comecei a mudar minha vida a partir de agora, né? Hoje é um novo Ricardo. Mudei minha vida praticamente naquele dia, naquele encontro. Parece que não acabou ainda. Tá A bem. pergunta que não Coração ainda quer tá calar. aberto. Olha só, a pergunta que não quer calar. Deus, ele te limpou por dentro, Ricardo? Talvez mágoa, ressentimento. Conta para nós. Me transformou, tirou todas as mágoas, todo o sofrimento do coração. Ele me deu outro coração. Ele abriu meu coração e entrou o Espírito Santo dentro dele. Hoje eu sou o novo Ricardo. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. E o encontro é tremendo. Alguém mais? Elias, né? Elias, conta para nós como que era antes e agora o Elias que veio na carruagem de fogo. Conta para nós. Primeiramente, boa noite, igreja. É a paz. Primeiramente queria falar que eu estou aqui porque Deus planejou tudo. Porque não sou muito bom de data, mas há uns 3, 4 meses atrás foi um cara abençoado por Deus. Paulo Marcel ali, ó, mais conhecido como Paulinho, foi fazer uma pintura na minha casa. Ele foi fazer uma pintura na minha casa e eu senti alguma coisa nesse cara. Eu falei, eu tenho que conversar com esse cara, porque, eu sou uma pessoa que não conversa muito com as pessoas que vai lá em casa. E eu falei, eu tenho que conversar com esse cara, porque eu senti. Aí eu conversei com ele, descobri que ele é líder de uma célula, me interessei, entrei na célula e metanoia, aqui ó. E bom, frequentei a célula, fui pra célula e descobri do encontro, né? Na primeira oportunidade, quando eu descobri do encontro, eu me interessei muito e, bom, decidi, né? E eu posso afirmar que esse final de semana foi o melhor final de semana da minha vida. Foi o melhor final de semana da minha vida, nunca vou esquecer disso. E posso dizer que há 2 dias atrás eu entrei um cara muito mentiroso, fala muito palavrão, e eu creio em nome de Jesus que eu mudei de vida, nunca mais vou colocar. Não, é muito forçado, né? Nunca mais colocar um palavrão na boca. Mas eu nunca mais vou mentir na minha vida, em nome de Jesus, se Ele quiser. E nunca vou falar um palavrão. E eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. E
foi isso, foi maravilhoso, foi a melhor semana da minha vida e foi isso. Glória a Deus. Quer dizer então que Deus começou a fazer um rascunho e Deus fez uma obra de arte? Sim, mais é que uma isso? obra. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Amém? Alguém mais? Alguém mais? Não, ó, deixa o pessoal à vontade, hein? Senão, amém? Alguém mais? Amados, olha. Eu vou te ajudar, Gabi. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, amiga. Tá bom? E depois você me paga um lanche. Gabi, o pessoal quer saber como que era a Gabi antes do encontro. A Gabi antes, eu não tenho nem palavras, né? Porque era totalmente diferente. O Senhor mudou a minha vida completamente e eu só tenho a dizer, quem não foi, vai. Eu não posso falar mais nada disso. Agora, fala uma coisa, como era o seu relacionamento, assim, com uma família? Então, você acha assim que Deus falou com você tremendamente em relação à família? Porque o seu papai e mamãe tá ali, né? Então, como que foi? Os dois eram o que mais pegava no meu pé, né? Pra mim vir pra igreja. E finalmente aconteceu, né? Vim pro encontro. As orações deles deu certo. E agora a pergunta que não quer calar, Gabi. Você vai permanecer firme, aliançada? Conta pra nós. Nunca mais eu quero sair desse lugar. Glória a Deus. É isso aí. Amém, queridos. Se coloque de pé, queridos. Glória a Deus. Se coloque de pé. Amados, antes de nós encerrarmos aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Temos alguém aqui essa noite a primeira vez? Temos alguém? A primeira vez? A primeira vez?